A partir de quanto tempo o treinamento funcional começa a apresentar resultados? Essa é uma pergunta. Qual a finalidade do treinamento funcional? Bom, o treinamento funcional, assim como todos os treinamentos em si, ele depende muito de como é aplicado, qual o nível de condicionamento físico dessa pessoa, qual a frequência de atividade física dessa pessoa e quão intenso ou quão pouco intenso, ou qual a metodologia que o professor utiliza no treinamento, sendo funcional ou não. O resultado, como eu disse, vai depender desses fatores, mas se foram, por exemplo, eu vou chutar grosso modo falando, quanto menos condicionada a pessoa, mais rápido o resultado. Quanto mais condicionada a pessoa, mais difícil aparecer esse resultado. Com certeza isso é variável, mas está muito atrelado à questão de homeostase. Para quem é pouco treinado, é muito mais fácil quebrar essa homeostase, essa capacidade da pessoa se acostumar com o treinamento, e para evoluir precisa desacostumar com o treinamento para poder haver a evolução. Isso a grosso modo falando, para poder ter um entendimento melhor. E qual a finalidade do treinamento funcional? Essa pergunta aqui pode ser que se repita em outros papeizinhos, e eu vou falar principalmente aqui. Se eu ver que repetiu, vocês voltam o vídeo nessa parte, tá bom? Então, qual a finalidade do treinamento funcional? O treinamento funcional, ele tem a principal finalidade de condicionar a pessoa, seja através de exercícios multiarticulares, uniarticulares, utilizando movimentos globais ou não, na minha opinião, desde que condicione a pessoa a executar a sua atividade física do dia a dia em alta performance, em alta execução, em alta capacidade. Não importa seja atleta ou não atleta de alguma modalidade específica. Por exemplo, eu não sou um atleta e eu preciso desenvolver o meu trabalho, que é aplicar uma aula para o meu aluno em alta performance. Se por acaso eu não estiver conseguindo aplicar a minha aula, ajudar ele a fazer o exercício, ajudar ele a executar um certo movimento, eu senti dor, eu não consegui acompanhar ele, fazer um treinamento de corrida e eu tiver que acompanhar ele, por exemplo, eu não estiver conseguindo fazer isso, eu preciso fazer um treinamento funcional que me capacite, que me deixe hábil suficiente para trabalhar direito. Essa é a minha atividade do meu dia a dia. Eu preciso melhorar as minhas capacidades, não importa, seja saltar, correr, não precisa digamos assim, se resumir às capacidades naturais do corpo. Claro que isso envolve os padrões dos movimentos do praticante, mas eu não preciso me resumir a isso, tudo bem? Então, eu em alta performance fazer uma atividade do meu dia a dia. Por exemplo, um atleta do dia a dia dele, um atleta de lançamento de dardo, por exemplo, eu vou fazer alguns treinamentos que melhorem a capacidade, as capacidades físicas e habilidades físicas para ele executar a técnica que a modalidade dele exige. Isso seria um treinamento funcional, tudo bem? Então não necessariamente se limite a nomes ou rótulos ou acessórios. O treinamento funcional, ele basicamente é um treinamento utilizado para melhorar as capacidades físicas do dia a dia de um praticante, ou seja, levar essa prática a alta performance, tudo bem? Independente de que modalidade ou atividade. Como são elaborados os exercícios e se todos os praticantes têm a mesma periodização? Todos esses papéis, assim como os outros, galera, eu não li todos, tá? O que eu tô falando aqui são as minhas respostas espontaneamente, tá? Como são elaborados os exercícios? Bom, os exercícios são elaborados de acordo com a análise dos movimentos da prática dessa pessoa. Você avaliou uma pessoa, você fez a análise do movimento principal dessa pessoa e você recorta esse macro movimento. Você pega um movimento específico e melhora ele. Por exemplo, no arremesso de dardo, vamos usar o arremesso de peso, por exemplo, do atletismo. O arremesso de peso, a pessoa fez o movimento e no finalzinho ele lançou o peso e fez uma marca X. Através de uma análise desse movimento, você pode notar que o giro de tronco, por exemplo, não estava bom o suficiente. Isso
fez com que o peso também não chegou à sua marca ideal para aquele atleta específico. Então, os exercícios são elaborados de acordo com uma falha ou uma deficiência de um macromovimento, através de uma análise de movimento, tudo bem? Então você vai melhorar este movimento específico dessa pessoa. Ah, mas eu não sou atleta, eu fico o dia inteiro sentado no computador. Tá, esse fato de você ficar o dia inteiro sentado no computador, trabalhando no caso, vai te ocasionar alguns problemas. Então você vai ter que contrabalancear esses problemas através do treinamento funcional, fazendo com que movimentos do treinamento funcional sejam benéficos para que você não tenha dores, para que você tenha uma melhora de postura, que você desempenhe o seu trabalho, nem que seja mínimo possível, de uma maneira que você evite dores e consiga fazer em alta performance. Então os exercícios são elaborados dessa forma. E se todos os participantes têm a mesma periodização? Não. Na maioria das vezes não. Isso vai depender, claro, do seu grupo. Se for um grupo homogêneo, ou seja, tem os mesmos objetivos, parâmetros e os mesmos movimentos do seu dia a dia, ou parecidos, o mais parecido possível, aí sim, aí tudo bem. Mas se a gente pegar atleta de atletismo com atleta de, sei lá, jogador de vôlei, por exemplo, são especificamente o jogador de vôlei para um atleta de, sei lá, tiros de 100 metros, por exemplo, são treinamentos totalmente diferentes. Cada um precisa da sua capacidade e da sua habilidade física específica para desenvolver uma melhor performance no seu dia a dia. Sim? Beleza? Como é uma sequência de treinamento funcional em uma aula? Como eu acabei de falar, vai depender muito do praticante, vai depender do grupo. Se você vai dar uma aula para uma pessoa, se vai dar uma aula para o grupo, se você vai dar aula para um praticante de uma modalidade específica ou se é um não atleta, isso vai depender também do repertório motor desse aluno ou desses alunos. Talvez você tenha que adaptar os exercícios